Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Na aula de hoje, a gente vai estudar o que é o posto, a nulidade e quais são os espaços fundamentais de uma matriz. Preparados? Então vamos para a aula. A gente vai continuar estudando as propriedades das matrizes, hoje falando sobre o que são posto, nulidade e espaços vetoriais fundamentais de uma matriz. Para isso eu separei essa matriz que a gente já trabalhou com ela na aula passada, onde a gente estava procurando uma base para o espaço das linhas e para o espaço das colunas dessa matriz, ou de uma matriz qualquer. Então a gente usou essa matriz como exemplo. E a gente viu que para a gente achar uma base para o espaço das linhas ou o espaço das colunas, a gente precisava fazer a redução para a forma escalonada, e a gente obteve essa forma aqui. De fato, o que a gente obtém aqui é o seguinte, a gente vê que essa matriz reduzida, ela tem a base do espaço linha dessa matriz é igual à base do espaço linha dessa, ok? E a gente vê que os vetores que formam a base, tanto para A quanto para R, são os vetores dados pelas linhas que têm os pivôs. Então a gente tem 3 pivôs, então a gente tem 3 vetores que formam a base do espaço linha. Da mesma forma as colunas, então a gente tem aqui essa linha e essa linha. Da mesma forma as colunas, essa e essa. O que acontece aqui é o seguinte, quando a gente fala de posto de uma matriz, a gente está falando da dimensão do espaço linha e do espaço coluna. Esse teorema aqui, na verdade, a gente já é bem imediato. Ele está dizendo o quê? Que o espaço linha e coluna de uma matriz tem a mesma dimensão. Então, espaços linha e coluna têm a mesma dimensão. E é óbvio, porque a gente olha aqui, só tem que ter a mesma dimensão, porque a gente viu que a dimensão, uma base para o espaço coluna são as colunas que tem um pivô, ok? Então, no caso, o espaço coluna do R, tá? Antes que eu esqueça de mencionar, o espaço coluna de R, ele tem essas bases aqui, que é a coluna C1, C3 e C5. Essas colunas vão indicar que, para o espaço coluna de A, que é diferente do R, a gente vai pegar a coluna 1, 3 e 5. As linhas podem, na verdade, as linhas a gente vai ter as mesmas linhas de R formam uma base para o A. Só que a gente olha então que o número de pivôs que a gente consegue na forma reduzida, ela vai dar tanto a dimensão do espaço linha quanto a dimensão do espaço coluna, tanto da matriz A original quanto da reduzida dela. Então, a dimensão das duas é a mesma. No caso aqui, as duas têm dimensão igual a 3. O que a gente está definindo então, como posto de uma matriz é a dimensão dos espaços linha e coluna, e a gente chama de posto de A. Tá? Então, o posto dessa matriz aqui é 3, porque é a dimensão do espaço coluna e também a dimensão do espaço linha. E a gente vê reduzindo a matriz na forma escalonada, fazendo operações elementares por linhas, e a gente conta o número de pivôs. E é isso que a gente precisa fazer para determinar qual é o posto de uma matriz. Ok? Simples assim. E aí quando a gente fala de nulidade, a nulidade já é a dimensão do espaço nulo da matriz. E a gente vai chamar de null de A. Ok? Então agora a gente vai ver como o posto e a nulidade se relacionam. Notem que, como a gente está falando do espaço nulo da matriz, a nulidade de A, ela nos dá uma informação sobre o grau de indeterminação dessa matriz, quando a gente faz um sistema linear do tipo AX igual a 0, né? um sistema linear homogêneo. Então, é o espaço das soluções desse sistema aqui. Então, o espaço das soluções, ele vai ter quantas dimensões. Quanto maior o número de dimensões do espaço-solução, ou seja, quanto maior a nulidade de A, aliás,
Quanto maior a dimensão do espaço nulo de A, maior a nulidade, maior o grau de indeterminação que a gente tem de um sistema homogêneo com uma matriz dessas aqui. Beleza? O que acontece aqui, pessoal, que a gente vai querer analisar qual é o posto, determinar qual é o posto e a nulidade de uma matriz, e nesse caso aqui a gente pegou uma matriz 4×6. Então essa matriz aqui, ela é bem complicada, a gente olhando para ela não sabe qual é o posto, nem a nulidade, não sabe qual é o espaço linha e nem o espaço coluna. Para isso a gente tem que fazer redução dela para a forma escalonada. E aí quando a gente pega a forma escalonada, depois de fazer operações por linha, a gente sabe que o posto dessa matriz vai ser o número de pivôs aqui que ela tem. Então eu vou anotar aqui, ó. Ela tem um pivô, dois pivôs. Então, até aqui a gente já tem, portanto, se ela tem dois pivôs, o posto de A é igual ao posto de R, ok? Que é igual a 2, nesse exemplo. Agora, se a gente quer achar a nulidade a gente vai olhar o seguinte: como é que é a solução de um sistema AX igual a zero? Um sistema linear homogêneo AX igual a zero. A gente sabe que o espaço solução desse sistema ele não se altera quando a gente faz operações nas linhas. Portanto, Rx igual a zero tem o mesmo espaço solução. Espaço solução. Na verdade, o K tem o mesmo espaço nulo, né? Bom, e a gente viu na aula passada, então, que qual que é a solução desse problema? A gente tem x1 menos 4x3 menos 28 x4 menos 37 x5 mais 13 x6 igual a zero, que é homogêneo, ok? E a gente tem também x2 menos 2x3 menos 12 x4 menos 16 x5 mais 5x6. Isso aqui também é igual a zero. Ok, a gente pode escrever esse sistema aqui na forma, né, de parametrizada. Então, na forma parametrizada, a gente vai fazer o seguinte, ó. O x1, eu vou chamar o x3 de R, o x4, quais são as variáveis livres? O R, o S, o x5 de T e o x6 de U. E aí a gente vai escrever, borrei o x6 aqui, o U. Aí a gente vai escrever o x1, passando tudo para o lado direito, muda os sinais. Fica 4 vezes o x3, que é R, mais 28S, mais 37T, menos 13U. E aí a gente tem o x2 como sendo 2S, aliás, 2R, né? 2x3, x3 é R, mais 12x4, que é S, mais 16x5, que é T, menos 5x6, que é U. Ok? Então aqui está escrito na forma parametrizada. A gente pode escrever isso também na forma de um vetor coluna. Vou aproveitar esse espaço aqui. x1, x2, x3, x4, x5 e x6, que é o vetor solução do sistema linear, ele vai poder ser escrito como sendo
aqui ó, a gente vai ter R vezes. Daí a gente vai ver aonde que tem R, só na primeira e na segunda e na terceira. Aqui ele tem 4R, aqui ele tem 2R, aqui ele tem 1R e aqui ele não tem mais. No 4, no 5 e no 6 não tem R. Ok? Aí a gente tem mais o S. Quem que tem S? A gente vai ver o X1, tem 28S. Aqui. O X2 tem 12S. O X3 tem 0. O X4 tem 1. O X5 tem 0 e 0 o X6. Depois a gente tem o T ainda. Aqui. E por último a gente vai ter ainda o U. Aqui. E aí quando a gente olha para o T a gente tem 37 no X1, tem 16 no X2, tem 0, 0, 1 e 0. 0, 0, 1 e 0. E o U a gente tem menos 13, menos 5, 0, 0, 0 e 1. Ok, agora a gente tem o espaço de soluções, né? Ele vai ter quantas dimensões o espaço de soluções? A gente vai ter, ó, até eu vou anotar de outra cor. A gente tem o V1, o V2, o espaço soluções é o espaço das combinações lineares entre V1, V2, V3 e V4. Ok? Então olha só, a gente tem esses três vetores, eles são uma base para o nosso espaço nulo. Então, quantos vetores são? 4. Eles são linearmente independentes, porque eles formam uma base. Então, a gente diz que a gente percebe que a dimensão do espaço nulo, ou seja, a nulidade, tá? Eu já vou escrever aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Nul de A é igual a 1, 2, 3 e 4. Beleza? Então, olha só, aqui até eu vou escrever aqui uma base para o espaço solução, é o V1, V2, V3 e V4. Uma base de 4 vetores linearmente independentes tem dimensão igual a 4. E isso, então, é igual à nulidade do espaço solução, ok? Então, e aqui é a dimensão do espaço linha e é igual à dimensão do espaço coluna de A. A gente percebe aqui que mesmo se a gente não escreva a solução do sistema homogêneo como uma combinação linear de vetores, para a gente ver V1, V2, V3 e V4, quando a gente faz a solução e vê que a gente tem 4 variáveis livres, ó, a gente tem 4 variáveis livres e 2 variáveis dependentes, a gente já vê que o número de variáveis dependentes, ele nos dá o oposto. E o número de variáveis livres nos dá a nulidade, ok? A gente pode enunciar isso na forma de um teorema. Então olha esse teorema que é o que a gente conhece como o teorema da dimensão de uma matriz. Se A for uma matriz com n colunas, então até eu vou destacar aqui, ó, n colunas, então a soma do posto com o null, com a nulidade de A, vai ser igual ao número de colunas de A. Porque de fato, o que acontece? Se A tem n colunas, e a gente pega o sistema AX igual a 0, então esse sistema ele vai ter n incógnitas, ok? Porque a gente vai ter, então, quando a gente pega a solução desse sistema, a gente vai ter o número de incógnitas, o número de variáveis, líderes, né, somado com o número de variáveis
livres, aqui, ele é igual a n, certo? A gente tem n variáveis, então n variáveis, a gente tem o número de variáveis líderes, que é igual ao posto, porque é o número de pivôs que a gente vai ter, né? Somado com o número de variáveis livres, que é a quantidade de colunas que a gente tem sem pivôs, dá um número total de colunas, tá? Então, por exemplo, a gente tinha lá o exemplo anterior dava uma matriz 4x6 e a gente fazia o escalonamento da matriz e identificava 2 pivôs. Então, o posto é igual a 2. E a gente viu que se a gente tem 6 colunas, o null tem que ser 4. E, de fato, a gente, no espaço solução, encontrou 4 variáveis livres. Era o x3, x4, x5 e x6. O x1 e x2 eram variáveis líderes. Se por um acaso a gente tem uma outra matriz 5x7 e a gente tem 3 pivôs, ou seja, 3 pivôs na forma reduzida dela, então a gente tem o posto igual a 3, o nulo vai ser o quê? Se 3 mais... quanto é o número de colunas menos o posto vai dar a nulidade, que é 4. Também, tá? Então, a gente vai ter essa relação aqui, ó. Esse aqui é 7, aqui é 3, então tem que ser 4, ok? De fato, o que a gente tem aqui, então, é que um outro teorema, né, complementar, é que se A for uma matriz M por N, o posto de A vai ser o número de variáveis líderes, ok? E a nulidade de A é o número de parâmetros na solução geral do sistema AX igual a 0. Então, o número de parâmetros e o número de variáveis livres, certo? Aqui é o número de parâmetros e o número de variáveis livres. Quando a gente fala de espaços vetoriais fundamentais de uma matriz A, a gente tem 6 espaços. São os espaços linha, coluna e nulo da própria matriz, e a gente também tem os espaços linha, coluna e nulo da matriz transposta. Então são 6 ao todo, porém tem um detalhe. Quando a gente olha o espaço linha da matriz transposta, ele é igual ao espaço coluna da matriz A, porque afinal de contas a gente troca linha por coluna, então é uma consequência natural. E outra coisa é que o espaço coluna da transposta é igual ao espaço linha de A. Então quando tu pega aqui, ó, o espaço linha de A é igual ao espaço coluna da transposta. São iguais. E também o espaço coluna de A é igual ao espaço linha da transposta. Aqui. Então, esses aqui são iguais. O que vai nos restar, então, é que, ó, e quando a gente pega o nulo, o espaço nulo, aí a gente está falando, como é que é o espaço nulo? É o AX igual a 0. Só que isso daqui é diferente, né? Não é igual ao A transposta X igual a 0. Inclusive, aqui o espaço de solução, a gente vai ter N variáveis, que são N colunas, e aqui a gente vai ter M variáveis. Tá? Então aqui é totalmente diferente. Ok? Esses dois sistemas são completamente diferentes. Então o espaço nulo de A é diferente do espaço nulo. Aqui, ó, é diferente. Tá? O que a gente vai ter aqui é o seguinte. Então eu vou apagar isso aqui, porque é diferente. Ok? Então quando a gente tira as diferenças, a única coisa que vai sobrar, os espaços que vão sobrar são o seguinte, ó. É o espaço linha de A,
o espaço coluna de A, o espaço nulo de A e o espaço nulo da transposta. Tá? E aqui a gente tem uma igualdade com esses dois aqui. Então, são 4 espaços, são 6 espaços fundamentais, mas somente 4 deles são diferentes. 2 são repetidos. Beleza? Então, a gente tem o seguinte teorema, olha só. Considerando essa relação dos espaços fundamentais, tá? Eu até vou tirar aqui e vou trocar para 4. A gente diz o seguinte, se A for uma matriz M por N, então, então a gente sabe que o posto de A, que é o tamanho do espaço linha de A, ele é igual ao posto da A transposta, certo? Porque, afinal de contas, o espaço linha de A é igual ao espaço coluna da A transposta. Então, essa daqui é a primeira relação. Ó. E a segunda é o seguinte, quando a gente olha o posto da A transposta e soma com o nulo da A transposta, isso aqui vai dar, então, igual ao número de linhas da A, porque afinal de contas, o número de linhas de A é igual ao número de colunas da A transposta. Tá? Então essas duas relações aqui são consequências dessa interpretação sobre os espaços fundamentais de uma matriz A e da sua transposta, né? Que também é uma matriz relacionada à matriz A, ok? Então, na aula de hoje a gente aprendeu o que é o posto, o que é nulidade e quais são os espaços fundamentais de uma matriz. Na próxima aula, a gente vai começar a estudar autovalores e autovetores. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem as suas dúvidas no fórum da disciplina. E sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Então hoje a gente vai encerrar nossa aula. Um abraço para vocês e até a próxima.